Vou saudar também todos aqui, no sentido da disciplina, né, de avaliação. Uma iniciativa importante, viu, Marcos? Viu, Edson? Porque eu não vou falar muito aqui para vocês. Vou falar pouco, eu vou ver se consigo dizer alguma coisa do que eu sinto do significado maior. Não vou ler também não, só os comentários que eu pensei. Tá, esse seminário, eu acho que ele é estratégico para o nosso programa. Ele pode passar, ele é o primeiro seminário, né, Edson? E se tem o primeiro, eu já vou logo lançar o desafio, deveremos ter outros seminários. Porque ele é estratégico, porque a avaliação em saúde, qual a saúde que nós precisamos avaliar? Então, é a saúde que está próxima de nós, o sistema de saúde, a sua funcionalidade prática. Eu tenho participado, então, o que eu vou falar então é exatamente isso. Estou participando de um debate atualmente muito rico, viu, Silvio? Um debate importante, nacional, de que há uma necessidade de mudança no sistema de avaliação das pós-graduações no Brasil. No Brasil hoje tem 88 programas, que inclui desde programas que têm temas mais específicos, como saúde da família, ou programas de pós-graduação em políticas de saúde, tem várias coisas no Brasil. E tem também programas de saúde coletiva, tem de epidemiologia especificamente, pós-graduações. E todos eles estão dentro de um grande campo, que é o campo da saúde coletiva. E hoje a constatação que se tem, que eu acho que é fundamental, é de entender que esse modelo de avaliação ele está esgotado. Então ele é um modelo que usa muito a métrica relacionada à produção científica e também outra métrica que ele usa é o tempo que o aluno fica na academia para defender uma tese. Então é um modelo que ele tem uma lógica que ela foi importante no momento que ela começou a funcionar, mas começaram a ver que é necessário rever dentro de um exemplo. Hoje, o sistema de financiamento de pesquisa no Brasil, na área de políticas e de epidemia, ou na área de saúde coletiva, como tem o PPSUS, que é via secretarias, via ministério, via, enfim, o DECIT também, né, que é do Ministério, que financia as pesquisas em saúde coletiva no Brasil, e as FAPs também, que os governos estaduais também colaboram, eles definem temas para pesquisas, ou propostas, ou tem oficinas para definir. Só que essas pesquisas, muitas vezes, você quer publicar lá fora, hoje, no exterior, em grandes revistas, ou as revistas que têm uma classificação top, né, que seria A1, varia A1, A2, e B1, a B5 e C, os estratos de avaliação. Essas revistas, você tem que pagar para publicar. Pagar. E com a cotação do dólar hoje muito desfavorável para nós, não é isso? Então, uma revista que cobra $1.800, você vai ter que pagar R$6.000, mais ou menos, para publicar um artigo. Aí, esse artigo, muitas vezes, é sobre uma política de saúde aqui no Espírito Santo, que foi financiado pelo PPSUS, pelo DECIT, você está pagando e está fazendo uma comunicação científica num outro lugar. É claro que isso está dentro de uma aldeia global científica, porque as bibliotecas virtuais, etc., isso tem acesso em todos os cantos. Mas qual é a questão? É que a ciência hoje,
ela se tornou, ela como o mundo hoje, ela está muito financiarizada. Essa é uma realidade dura que eu queria dizer para vocês, a constatação que tem sido feita. Então, qual é o outro lado do problema da avaliação? É que o impacto das pesquisas nossas no campo específico, onde os programas estão situados, como aqui no Espírito Santo ou em outros estados da federação, isso não é bem avaliado e não é pontuado, entendeu, Marcos, como deveria. Qual é a razão de ser da nossa existência enquanto programa de saúde coletiva? É ajudar a mudar, contribuir efetivamente para mudar a cara da saúde coletiva no Espírito Santo e no Brasil e também no mundo. Nós fazemos parte de uma aldeia global, em termos de conexões, de redes, de interações científicas. Isso não é muito bem, não é avaliado como deveria ser feito. Então hoje há um tensionamento nesse sistema de avaliação da CAPES. Nós fizemos um documento, vamos mandar para sair pelo nosso programa, e junto com os outros programas, que é esse fórum que eu faço parte, representando aqui a UFES, no sentido de repensar o modelo de avaliação da pós-graduação. Então, quer dizer, vivemos um mundo que a gente teria que pensar assim, de que tudo está em transformação, evidentemente. E o sistema de avaliação da saúde, do serviço, permanentemente, nós precisamos pensar assim, até porque, né, Silvio, as demandas no seu campo ali são avassaladoras, né? De repente você ou abre o jornal, ou, enfim, recebe uma norma operacional, alguma coisa do Ministério. Agora nós estamos com uma outra epidemia, o Zika vírus, enfim, problemas que vão chegando e que você muitas vezes é até atropelado em relação a isso, em função de você não ter uma política específica, ou até o problema do absenteísmo nas consultas de alta complexidade, que é uma coisa que a gente está pensando como que trabalha, né, Edson? Mas qual é então o problema fundamental? É que precisamos levar em conta, na avaliação em saúde, questões importantes que são inovações para o serviço. Inovar com um procedimento, com um novo protocolo. Isso são pesquisas muitas vezes qualitativas que fazem isso. Não é uma... Então parece que um dia eu conversei com uma pessoa ligada à ciência e tecnologia. Ele falou: vocês já criaram alguma patente lá no programa? É uma coisa muito, um pragmatismo, entendeu? É como se fazer ciência no Brasil, você tinha que patentear alguma coisa. Eu acho fundamental ter patentes. Acho que o Brasil registra mal o seu sistema de patentes. Isso é um problema no campo da ciência e tecnologia. Só que inovação, ela precisa, as pós-graduações precisam estreitar, então, para fechar, eu estou terminando, estreitar mais as suas relações com o serviço, com as secretarias, com as prefeituras, para que realmente aquilo que nós fazemos aqui e aquilo que nós recebemos dos impostos dos cidadãos, a gente dá um retorno para a sociedade. Então há esse debate, ele é um tensionamento muito duro, porque tem interesses muito fortes de setores. Esse debate da ciência e tecnologia no Brasil, ele traz uma outra coisa, que é onde tem gente, tem vaidade, tem um monte de coisa. Então imagina, o Espírito Santo, nosso programa é nota 5 hoje, nessa avaliação da CAPES. Estamos fazendo tudo para se manter, né, Marcos? E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Fecha o quadriênio esse próximo ano. E a pontuação mais alta é 7. Se virar o sistema de avaliação, incorporar essa questão de produção de ciência, de tecnologia, de inovação para o serviço, etc., até esse evento aqui, ele teria que ser pontuado. Esse evento. Porque aqui nós estamos querendo um diálogo direto com o gestor, com a sociedade. A gente teria que até ampliar mais, trazer mais aqui a sociedade, ou organizações, ou não governamentais, ou enfim, representações de vários setores ligados à gestão da saúde, para poder realmente nós conseguirmos até produzir ciência aqui, até mais focada nas demandas da saúde que nós temos aqui no Estado.
entende? Fazer diagnósticos, estudos de avaliação mais direcionados que tenham aplicação a partir do momento que não é que publicou, é que aquilo se tornou um conhecimento empírico, entende? Então nós estamos vivendo esse momento, eu acho que ele é muito rico, ele é desafiador. O Brasil, nós sabemos que ele tem desigualdades sociais muito grandes, mas nós temos que ter claro assim, que existem desigualdades regionais no campo científico também tecnológico. O Nordeste e Norte do Brasil é bem diferente do Sul. E o Espírito Santo está numa zona de inflexão. Ele é um pouco Nordeste, nós somos um pouco também Sul. Nós estamos no meio do mapa do Brasil. E estamos conseguindo avançar. Então o desafio, eu acho que para esse seminário, e vocês estão de parabéns com essa ideia, os professores, a Marluce, o professor Edson, eu como coordenador do programa, desde o início apoio e acho que ele fecha a minha fala, porque eu falei no primeiro momento. Esse seminário é estratégico para aonde nós queremos chegar com a saúde coletiva no Espírito Santo e no Brasil. Parabéns a vocês, parabéns a todos que estão aqui presentes. Estamos à disposição para conversar mais sobre essas questões que nós estamos trazendo e vamos continuar esse chamado tensionamento nesse campo. A área de políticas, a área de gestão, a área de avaliação precisa ser melhor pensada no sentido da avaliação institucional. Nós estamos falando de avaliação, né, no sentido de valorar mais esses eventos aqui. Isso aqui também produz ciência, isso produz tecnologia também, a partir de uma discussão. Aqui não deixa de ser também um laboratório de produção de ciência. Produção de ciência não é ter só uma pipeta, isso aqui é uma ciência que tem uma aplicação social, uma aplicação que muda a cultura da gestão muitas vezes. Então, parabéns a vocês, parabéns aos alunos também que se empenharam. E o nosso programa, o Edson é o coordenador adjunto, nós estamos sempre abertos a essas questões. É fundamental para a nossa vida e para a nossa mudança nessa cultura que está aí, da maneira que a saúde ainda é vista. Quer dizer, nós temos vários problemas de financiamento, etc., mas temos que resolver o nosso dever de casa, que é o problema da gestão. Isso faz parte de uma educação permanente, uma série de coisas que também estamos atuando lá com a secretaria, viu? Tem um grupo que está atuando. Seguimos então aí com a programação, sejam bem-vindos ao programa, quem ainda não veio aqui, e que seja muito produtivo esse seminário. Bom dia, pessoal. Bom dia! Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. Cumprimentar aqui meu colega de mesa, o professor Adalto, parceiro e agora mais próximo ainda, né, do professor Edson e a equipe lá. Dentro dos desafios que a gente tem na gestão, e o quanto a academia é importante, né, nessa aproximação com a gestão, a gente tem tentado fazer algumas pontes. Comentar a professora Marluce, a Roberta, com quem a gente fez o contato, e agradecer, porque acho que estar aqui, para mim, também é uma boa oportunidade. Primeiro que eu acabei reencontrando duas ex-alunas e colegas hoje, né, me oportunizou, inclusive, isso. Então, obrigado pela oportunidade. E, assim, eu fico muito satisfeito, porque a gente está na gestão, uma situação importante é que a gente, às vezes, está teia no escuro, viu, Roberto? A gente toma decisões sem insumos necessários. E muitos desses insumos, para que a gente possa tomar decisão, quando vem de atividades como essa. Atividades que incentivam, né, a avaliação. Avaliação de políticas, avaliação de programas, avaliação de
projetos, de serviços, etc. Avaliação da atuação profissional, acho importante também, principalmente pela natureza, pela característica do serviço de saúde, né? Onde o tipo, né, a forma de atuação profissional é determinante para os resultados. E a nossa história, assim, desde criança, com a palavra avaliação, ela não é muito boa, né? Aquela coisa do que nota você tirou, tem um pouco isso assim. E quando a professora Marcos coloca aqui a disciplina optativa, e quem está aqui está por afinidade, né? Ou seja, quem está aqui não tem medo de avaliação, pelo contrário. Quem está no serviço de saúde não deve temer a avaliação, pelo contrário. Quem está na gestão deve estimular a avaliação. Porque a gente parte de uma premissa, eu também sou economista, e na economia tem a premissa de que da escassez, né? Os recursos são finitos, são escassos. E aí nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas são tomadas de decisão. E aí é muito importante que a gente tenha, né, a avaliação como um campo permanente de produção de conhecimento, para que essas escolhas possam ser, né, as mais adequadas, aí a lá na mídia, né, para que a gente produza eficácia, efetividade e tenha eficiência no que a gente faz. Então, assim, para mim, é uma satisfação ver, né, que hoje, em vários polos diferentes, a gente tem a questão da avaliação posta. Nós temos, por exemplo, uma situação colocada, que aqui o professor se referiu, a questão do ausenteísmo. E é uma estranha realidade onde você tem, né, de um lado, uma fila represada de pacientes aguardando consultas e exames especializados, e por outro lado, aqueles que conseguem, de alguma forma, agendar esse procedimento, 40% deles não comparecem para fazê-lo. Né? Ou seja, não é por insuficiência de demanda. E é por quê? Se a gente conseguir, né, fazer a leitura correta desse cenário, se a gente conseguir identificar a rede de provável multicausalidade que leva a este sintoma, né, e atuar corretamente, sem gastar um centavo novo, nós temos um potencial que é o de quê? Que é de ampliar efetivamente em 40% o número de pacientes atendidos para esse tipo de demanda. Então, assim, essa aproximação da academia como serviço, né, eu sempre que pude, sempre que posso, faço pontos nesse sentido. De um lado, para a gestão, né, porque nos propicia produção de conhecimento para que a nossa tomada de decisão ela seja mais adequada, seja mais eficaz na aplicação de um recurso que, por premissa, ele é escasso. E para a academia também, né, porque dá sentido. Porque faz com que o conhecimento produzido não se acumule em prateleiras, com que ele de fato retorne para a sociedade de alguma forma. Então, assim, com alegria que a gente vê, né, momentos, sejam eles nos vários lugares diferentes, que aproximem a academia do serviço. E quando a gente vai analisar mais um sobrevoo, digamos assim, como que está colocada a questão da avaliação hoje na área da saúde, a gente vê que há um predomínio, vamos dizer, maior na atenção primária e mais na ótica da saúde coletiva, né? E alguns vão dizer menos na gestão, menos de produção de insumos específicos para a gestão, e eu vou discordar disso. Porque se a gente tem,
né, uma questão que é transversal, assim como o financiamento, é a gestão. E se você produz conhecimento aplicado a qualquer área da saúde, não tenho dúvidas de que isso será matéria-prima e insumos para a gestão. Desde que a gestão construa pontes e saiba se apropriar desse conhecimento, para fazer bom uso dele na sua tomada de decisão. Eu acho que essa é uma questão importante, assim, eu queria deixar como matéria-prima da reflexão que vocês vão ter hoje durante todo o dia. Acho que é o dia inteiro, né? A atividade de hoje. Que é o quanto nós precisamos, né, dar sentido aos estudos avaliativos que são feitos, para que isso funcione como substrato, para que isso sirva de matéria-prima para quem está na gestão, lidando com a premissa da escassez, né, de demandas que são ilimitadas e crescentes a cada dia, diante de recursos que são finitos e relativamente, né, proporcionalmente, mais e mais escassos. Ainda que em termos absolutos esses recursos sejam ampliados, mas relativamente mais e mais escassos. E a avaliação como uma ferramenta importante, né, nesse cenário, né, nesse contexto de tomada de decisão. Obviamente que eu vou e estou puxando para a questão da gestão, porque hoje, sim, existe um razoável consenso de um subfinanciamento da saúde, em termos absolutos, em relação a PIB, em relação a per capita, quando você compara com outros lugares. Mas já existe também, infelizmente existe, um razoável consenso de que a gente tem que melhorar muito a nossa gestão. De que a gente tem que qualificar em muitos gastos, né, desses recursos que são insuficientes e são escassos. Ou seja, mais ainda, esses recursos precisam ser bem aplicados no menor caso. E aí a avaliação como ferramental desse tipo de situação. O Falcone, ele coloca assim: quem não mede, não gerencia. Eu acho que ele traz isso lá do DEM, porque é fundamental, assim, se você aloca um recurso em determinada tecnologia, se você aloca um recurso em determinado programa, né, ou projeto, ou se você define uma política como prioritária e estratégica, e obviamente aloca recurso nisso, e vira as costas, né, o resultado tende a não ser bom. E se você gerencia, o que significa dizer não vira as costas para isso, não fez uma simples destinação de rubrica orçamentária, mas vai gerenciar de maneira cotidiana aquilo que está sendo implementado, né, e você não mede, em grande parte você também não está gerenciando. E essa é a grande reflexão que a gente precisa ter. E nós não temos a cultura institucionalizada da avaliação. Em qualquer organização que a gente circule hoje, dificilmente você vai encontrar na administração pública a cultura da avaliação institucionalizada. E esse é um segundo elemento que eu queria deixar para a reflexão em alguma situação oportuna que vocês tenham aí. Como, de que maneira, institucionalizar, né, a cultura da avaliação como ferramenta cotidiana. Por mais que se tenha que ter um desenho metodológico adequado, por mais que em determinadas situações isso tenha até que ser mais rebuscado, mas precisa estar permanentemente colocado, né, numa lógica de uma cultura institucionalizada. Por quê? Porque a gente volta ao início, a gente volta à premissa de escassez de recursos frente a demandas ilimitadas e crescentes, né? E que cada vez mais a gente precisa produzir o máximo de resultado por unidade de recurso aplicado. Precisamos dar mais e mais eficiência e qualidade ao gasto desse recurso
público que é escasso, diante de uma demanda e uma necessidade que é crescente e ilimitada. Acho que essa é uma situação que precisa estar posta para que todos que estão aqui, se estão aqui, estão por afinidade matemática, para que a gente busque juntos, academia e serviço, encontrar algumas respostas. E que, obviamente, essas respostas, ainda que remetam a novas perguntas e a novos processos de produção de novos conhecimentos, possam nos ajudar numa lógica importante, que é o quê? Sair daquele momento, que eu falei no início, de tomar decisões equitativas, que é fazer e implantar um paradigma de gestão baseada em evidência. Eu acho que essa é uma questão. E se a academia puder, de alguma maneira, e ela pode contribuir para isso, ela vai estar fazendo e prestando aí um grande serviço de interesse público, de interesse coletivo, e dando sentido ao que a gente entende como sendo mais nobre na produção do conhecimento. Conhecimento aplicado. Um conhecimento que produz efeito e impacto para o cidadão. Que dê sentido àquilo que nós fazemos, seja na academia, seja no serviço, seja na gestão, seja onde quer que a gente esteja. Então, tentei colocar alguns elementos aí para reflexão, debate de vocês durante o dia, e mais uma vez, assim, agradeço a oportunidade. Infelizmente, para mim, não vou poder ficar, também a Simone, a colega nossa também da Secretaria da área de atenção primária, a gente vai estar numa mesa com vocês, e depois vou pedir que ela me passe as escolas do que se aprendeu aqui, eu posso ao final do dia saber um pouquinho mais em relação a isso. Mas mais uma vez, muito obrigado, dizer que estamos lá à disposição, queremos construir pontes no plural, no sentido de aproximar a academia do serviço, e se a gente puder, com isso, melhorar a contraprestação do serviço que nós fazemos no nosso lado, assim vai ter valido muito a pena, vai ter dado sentido àquilo que a gente faz. Tá bom?